Bom dia, meus queridos alunos da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres, em especial a você, meu querido aluno do 7º ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia, dando sequência aos estudos sobre as nossas regiões. Até agora, nós já estudamos a região norte, já estudamos o centro-oeste, já estudamos o nordeste e estudamos recentemente a região sudeste e hoje estaremos estudando a nossa última região, que é a região sul, tá certo? Então a aula de hoje é sobre a região sul do Brasil. Segundo alguns estudiosos, esta região era como se fosse um outro país. Por quê? Porque a cultura, as atividades agrícolas, a questão climática é completamente diferente do restante do Brasil, principalmente em relação ao nosso Nordeste. Aqui você vai observar, já que a questão do Rio Grande do Sul, temos aqui uma cuia de chimarrão, que é uma bebida muito comum lá no Rio Grande do Sul. É uma cuiazinha, como se fosse um gargalo de uma cabaça. Eles colocam erva mate aqui dentro, colocam água quente e aí eles estão tomando esse chimarrão, essa espécie de chá bastante quente, né? Aqui nós temos também uma araucária, uma espécie de pinheiro, que é muito comum aqui no Paraná, apesar de ter em Santa Catarina e também ter aqui no Rio Grande do Sul. E aqui você vai ter Santa Catarina, né? Então são 3 estados que compõem a nossa querida região sul. Nós vamos conhecer um pouco mais desta bonita, dessa fascinante região, tá bom? Vamos primeiro aqui, já mostrei no slide anterior, mas aqui eu mostrarei novamente, só para vocês terem uma percepção de onde fica, onde está localizado a região sul do Brasil. Veja só que está aqui neste finalmente, aqui justamente nessa parte sul do nosso Brasil. A região sul se limita com o sudeste e se limita também aqui com o centro-oeste. É formada por 3 estados. 3 estados. O Paraná, a capital é Curitiba. Santa Catarina, a capital é Florianópolis ou Floripa. E o Rio Grande do Sul, que a capital é Porto Alegre, tá certo? Então, a região sul, ela é pequena territorialmente falando, tem 576.774 quilômetros quadrados, uma população, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é 0,7, que é considerada boa. A população dessa região é de quase 30 milhões de habitantes, é uma estimativa do IBGE para o ano de 2019, o ano passado. A densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados, é de 51 habitantes, que talvez é a maior densidade demográfica do Brasil, né? Nós vamos ter a mortalidade infantil 10 a cada 1.000 bebês nascidos vivos. Analfabetismo é um dos menores do Brasil, com 3,5% da população não sabe nem ler nem escrever. Só que a questão aqui do PIB, coisa e tal, que é a quantidade de riquezas, né, que o país ele produz. O número de municípios chegam a 1.191. Então, tem bastante município, né? São nesses 3 estados, são 1.191 municípios. Ok. Sobre a vegetação, aqui essa imagem que você está tendo aí do lado, essa vegetação, ela é o que nós tínhamos na época da chegada dos colonizadores, né? Antes dessa região ela ser completamente explorada. Nós tínhamos, né? Hoje nós temos ainda um pouquinho de cada uma, mas como no passado, não. Então aqui, ó, essa parte aqui, essa mata de araucária, que é essas árvores aqui muito bonitas, né?
Essa é uma planta muito conhecida aí no sul do Brasil, é muito utilizada para a construção, né? Mas hoje em dia está muito entrando em fase de extinção. Então, mata de araucária, você vai ver que ela compreende os 3 estados. Você vai ter a Mata Atlântica aqui no litoral, também pegando os 3 estados. Os campos, que são essa parte aqui, né? Os campos, olha só, você não vai ter campos aqui no Paraná, mas você vai ter campos em Santa Catarina e campos aqui também no Rio Grande do Sul. E temos um pedacinho de cerrado aqui no norte do Paraná. Então, grande parte dessa vegetação ela já foi destruída. E as atividades da agricultura e da pecuária são as 2 principais atividades que contribuíram para a destruição desta vegetação, né? Então, essas 2 práticas tem outras atividades também, mas principalmente a pecuária e a agricultura. Temos também a própria construção das cidades, que na verdade demanda aí uma grande quantidade de terrenos e que são também desmatados, né? Logicamente que eu coloquei aí as 2 principais. Sobre a região sul do Brasil, né? Alguns dados importantes, é a 2ª região do Brasil em número de trabalhadores, em volume de produção industrial. Então, a região sul do Brasil, ela é a 2ª maior região industrializada do Brasil. Ela só perde para a região sudeste, tá certo? Aqui vamos ver, né? Esse avanço deve-se a uma boa rede de transporte rodoviário, porque existe ferroviário, né? Inclusive você vai encontrar ainda bastante trem, linhas férreas lá na região sul, um grande potencial hidrelétrico, né? Você vai ter água, e também a questão da energia, né? A energia termoelétrica também tem lá na região. E um grande volume de matéria-prima e o mercado consumidor com elevado poder aquisitivo, tá certo? Então, é uma região que é bastante próspera, tá certo? Tem dificuldades, como as outras regiões têm, mas a região sul do Brasil ainda é um dos melhores lugares do Brasil para se viver. Inclusive, a própria capital do Paraná, né, Curitiba, é uma das cidades de melhor condições de vida do Brasil hoje. Então, é um lugar muito indicado para se viver, tá certo? Ok. Vamos começar agora a estudar de maneira separada cada estado, para a gente ver um pouquinho sobre a região, a indústria na região sul. Vamos começar pelo Paraná, tá certo? Passou a se destacar no cenário nacional recentemente. Então, o desenvolvimento industrial do Paraná não é um desenvolvimento, uma coisa muito antiga, é coisa recente. Junto à região metropolitana, né, de Curitiba, eu já expliquei para vocês que uma região metropolitana, no caso de uma capital como Curitiba, é a própria cidade Curitiba e outras cidades que ficam vizinhas a ela. Então, nesta grande Curitiba, você vai encontrar indústria automobilística, né, que são carros, indústrias eletrônicas e também de bens de consumo, né, são produtos eletrodomésticos e esses bens de consumo, são produtos que acabam chegando aí diretamente na mesa do consumidor. No norte do estado, estão importantes cidades industriais, como a cidade de Londrina e também a cidade de Maringá. São cidades que vai ter justamente este crescimento industrial. Aí, em Londrina, nós temos o setor metalúrgico, o setor elétrico e peças para máquinas, e também tem outras indústrias. Maringá se destaca com a produção de máquinas e equipamentos, e também fábricas ligadas a tecidos, a roupas, tá bom? E uma outra cidade importante é a cidade de Araucária, que se destaca pela questão petrolífera, né? É uma região que tem um porto também, e esta região ela se destaca pela produção de petróleo. Então vamos agora para a Santa Catarina, né? Santa Catarina, ela possui atividade industrial em vários setores, né? Em várias cidades
do estado, né, várias cidades do estado, melhor dizendo. Ok, Joinville é uma cidade catarinense, ela se destaca pela metalurgia, que é aquele ramo industrial que lida ali com o ferro, né, a metalúrgica, a questão mesmo do derretimento do ferro, a questão da moldagem do ferro em ligas metálicas, né, o uso do ferro para fazer matéria-prima, para fazer já essas máquinas, essas ferramentas, parafuso. Então é a área da metalurgia, né? Da metalurgia. A máquina para o uso industrial e material de construção. Blumenau se destaca pela questão de tecidos. Lages, no setor madeireiro, se destaca muito na questão aí do corte da madeira para fazer celulose, para fazer papel e por aí vai. Chapecó, né, que é a cidade daquele time de futebol chapecoense, inclusive foi aquele time, né, que o avião caiu e matou grande parte dos seus integrantes, e lá se destaca pela produção de alimentos, e Criciúma se destaca no carvão mineral e também no ramo ceramista, tá certo? Então, você vai ter aqui uma foto que eu coloquei de lado, alguns polos, né, eletrometálicos, né, que justamente levando para esse lado, né, dos eletroeletrônicos e por aí vai. O polo têxtil, né, que vai envolver a questão de roupas, o polo tecnológico, de máquinas mais na parte virtual, parte digital, mas aqui para o meio você vai ter o que nós chamamos de polo florestal, onde vai ser desenvolvida a questão da celulose, né? E mais para o interior, o polo agroindustrial, que vai ser aí na questão da produção de frutos, como a uva, a maçã, pera e entre outros. E aqui mais para o sul do estado temos o polo mineral, onde se extrai a questão de muitos produtos da mineração, tá bom? Ok, Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul existem diferentes tipos de indústria. Porto Alegre, que é a capital, se destaca com o setor automobilístico, autopeças, o mecânico, o alimentício, o químico e outros ramos também industriais. Novo Hamburgo, aqui também se destaca muito a questão do turismo, né? A questão do turismo. Você vai encontrar o turismo muito forte, né? A questão mesmo aqui em Porto Alegre, e principalmente saindo de Porto Alegre, entrando um pouquinho mais, subindo, melhor dizendo, um pouquinho mais para a região serrana do Rio Grande do Sul. O Novo Hamburgo é uma cidade também do Rio Grande do Sul, se destaca pela produção de calçados e também do setor metalúrgico. São Leopoldo, né, lá se destaca pela indústria mecânica e também os calçados. Caxias do Sul e Farroupilha, setores metalúrgicos. São Bento Gonçalves é o maior produtor de vinho do Brasil. Olha que você vai ter uma foto, né, de um vinhedo. Aqui o pessoal mostrando aqui um tipo de vinho. Você pega São Bento Gonçalves, você pega Canela e você pega Gramado. Inclusive Gramado é uma das principais cidades turísticas do Brasil, né? Inclusive eu coloquei aqui uma foto que eu fiz uma viagem ao sul do Brasil há uns 5, 6 anos. A gente pega esse trem, sai de Gramado, vai para Canela e vai para São Bento Gonçalves, visitando os vinhedos, visitando a produção de uvas, né? Dar uma volta na cultura, na produção de vinho aí do Rio Grande do Sul. Foi uma viagem espetacular, né? Então temos também o Rio Grande, que é uma cidade que se destaca pela produção, né, de navios e também a plataforma de petróleo. Então, voltando só mais um pouquinho aí sobre essa parte turística, você que me vê, se quando você estiver aí com o seu trabalhando, estiver desfrutando um pouco dos frutos do seu conhecimento e você quiser fazer uma viagem bem legal, eu aconselho que você visite o Rio Grande do Sul e faça esse percurso aí, Gramado, Canela, São Bento Gonçalves, a própria Porto Alegre é um local muito bom. É um pessoal, né, eu não coloquei aí nos slides,
mas a região sul ela foi muito influenciada pelos imigrantes, né? Quando você visita essas cidades, você vai encontrar cidades que foram fundadas por italianos, cidades fundadas por alemães, então é muito presente a cultura, né, desses países. Inclusive, grande parte dessas pessoas aí dessas cidades, desses estados, são descendentes, né, de imigrantes, são descendentes de italianos e descendentes de alemães, tá certo? Ok. Atividade agora agropecuária. A gente viu um pouco da atividade industrial, agora vamos ver a atividade agropecuária. Agro, né, agricultura, pecuária, criação de animais. No Paraná se destaca a produção de soja e também a produção de milho, café e feijão. Inclusive, o Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil, né? O Paraná, ele é o maior produtor de feijão do Brasil. Temos também a produção, a questão da madeira, a madeira cultivada, não é aquela madeira que ele vai lá no mato, corta a árvore e faz o papel, faz a celulose e faz o móvel, não. É um tipo de madeira cultivada. Eles têm as florestas, eles vão cortando, vão replantando, vão cortando e vão replantando, tá certo? Ok, Santa Catarina é a questão, se destaca pela questão de animais para o abate, né, para ir para o açougue. A Santa Catarina é o maior produtor nacional de suínos. Então, o maior criador de porcos do Brasil é Santa Catarina. Em virtude disso, é um estado que você vai encontrar bastante mortadela, bastante presunto, esses alimentos que são derivados da carne do porco, né? Salsicha e por aí vai, mortadela e entre outros. A produção de frango também tem o seu destaque, isso no estado de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, nós temos a pecuária, é muito comum você observar a pecuária, a criação principalmente do gado bovino, né? A criação de aves e também a criação de suíno. Né? Eu acho que vocês devem lembrar que quando eu pronuncio a palavra gado, como aqui no Rio Grande do Norte, aqui na região, quando a gente diz fulano tal cria gado, então logo a gente entende que a pessoa ela cria vacas, bois, bezerros, touros, por aí. Mas quando eu cito a palavra gado, eu estou me referindo a um rebanho de uma maneira mais generalizada. Eu posso ter o gado suíno, que é o porco, eu tenho o gado equino, que é o cavalo, eu tenho o gado bovino, que são as vacas e os bois, eu tenho até o gado galináceo, que é formado pelas galinhas, galos e por aí vai. Então, o Rio Grande do Sul é um grande exportador de carne. Então, se cria muito boi, também se vende muita carne de boi. Para vocês terem uma ideia também, o Rio Grande do Sul ele produz aproximadamente 60% de todo o arroz produzido no Brasil. Produz ainda o fumo, né, muito conhecido, que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de fumo do Brasil. Também produz a soja e o trigo. E também se especializa com a produção de vinho lá em Bento Gonçalves. O maior produtor de vinho do Brasil a região se encontra na região sul, especificamente aí no estado do Rio Grande do Sul, tá certo? Ok, fica para vocês uma atividade composta por 6 perguntas, onde vocês copiarão no caderno, responderão e enviarão para mim. As perguntas são: cite os tipos de vegetação da região sul, tranquilo, né? E você vai dizer quais são os fatores que contribuíram para a devastação desse tipo de vegetação. Tá bom? A 2 é em que ramo industrial, ou melhor, em que ramo industrial mais se destaca cada estado da região sul do Brasil. Então você coloca lá, Rio Grande do Sul se destaca mais nesse tipo de indústria, nesse. Santa Catarina mais se destaca nesse ramo industrial, por aí vai. E também coloca a Santa Catarina e os 3 estados. 3. Que setores agropecuários, né, quais setores da agropecuária se destaca o Paraná? 4. Em que setores da agropecuária se destaca Santa Catarina?
em que setores da agropecuária se destaca o Rio Grande do Sul. Então, os 3 estados, você vai dizer. E faça uma análise sobre a importância dos estados da região sul em relação à produção agrícola do Brasil. Será que o Rio Grande do Sul, será que a região sul do Brasil, melhor dizendo, ela tem alguma importância no que diz respeito à produção agrícola no Brasil? Você vai lá e vai dizer um pouco sobre isso, tá certo? Então, por hoje é só. Boa atividade e até a nossa próxima aula.